Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Não existe outro Deus, só existe um Deus, e Ele está no meio desta igreja nesta noite. Tome o seu assento, glorifique ao Senhor. Queridos, eu creio que não existe maior honra na vida de um homem, de uma mulher, do que a honra de poder portar a mensagem daquele que é eterno. Falar de um Deus, Criador de todas as coisas, soberano sobre a sua criação, manifestador dos seus milagres, sinais e prodígios no meio de um povo. Não existe maior honra na vida de um homem. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é: não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. O versículo que nós acabamos de ler, ele está inserido dentro de uma oração que o profeta está fazendo a Deus. Esta oração é uma oração de súplicas, é uma oração de derramamento de coração na presença de Deus. Não é uma oração qualquer que o profeta está fazendo. O profeta está suplicando na presença de Deus, para que Deus venha intervir na condição que Israel está vivendo. Na mente do profeta está a lembrança. O profeta começa a se lembrar, e estes são os momentos iniciais da sua oração. Ele começa a sua oração louvando e exaltando a Deus pela maravilhosa escolha, pelo chamado, pela eleição, pela condução que Deus proporcionou ao povo chamado Israel, e como Deus introduziu aquele povo na terra prometida, como Deus abençoou aquele povo. Todas estas lembranças estão na mente daquele profeta, mas diante dos olhos dele, ele vislumbra uma nação que abandonou a Deus, uma nação que deixou a palavra de Deus, uma nação que não se importa mais com o que Deus pensa, com o que Deus quer, que não se importa mais com aquilo que Deus sente, com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus quer. E esta condição terrível em que Israel estava vivendo levou à ausência da presença de Deus naquela terra. E quando ele se lembra como a presença de Deus estava com Israel no passado, e quando ele olha a presença de Deus vazia em Israel no presente, ele vai para o joelho, ele vai orar, e ele vai pedir a Deus que mude o estado daquela nação. Aleluia. E nós podemos ver aqui o que é um profeta. O profeta somente neste texto manifesta 3 características particulares suas. Primeira, o profeta manifesta quem ele é: um intercessor, porque ele vai para a oração, porque ele vai clamar a Deus pelo seu povo, porque ele vai suplicar pela presença de Deus pelo seu povo.
Um profeta que não tem os seus olhos voltados no povo não é profeta. Um profeta verdadeiro, ele tem os seus olhos fixos no povo, ele tem os seus olhos fixos na condição do povo. Um profeta tem os olhos como os olhos de Deus, voltados para as condições que o seu povo está vivendo. Segundo, o profeta vai mostrar a fé que ele tem, porque ele mostra em sua oração que Deus pode transformar aquela situação. Ele está vendo a tragédia, ele está vendo o caos, ele está vendo a ausência de Deus, ele está vendo o mal, ele está vendo a corrupção, ele está vendo o pecado, mas ele tem uma certeza: se Deus agir, ele transforma. Se Deus manifestar, ele transforma. O profeta sabe que o poder está nas mãos de Deus. E a terceira característica que ele nos mostra aqui é a teologia do profeta. Porque o profeta vai dizer no texto que nós lemos: não há Deus além de ti. Primeiro ele ora, mas ele não ora por orar, ele ora com fé. E terceiro, ele confessa a sua teologia. Ele diz: não existe Deus além de ti. A esperança está em ti, a vitória está em ti, o milagre está em ti, tudo que nós precisamos está em ti. Esta é a teologia deste profeta. Eu não sei como você entrou pelaquela porta, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o motivo das suas lágrimas, eu não sei quais são as feridas que estão no seu coração, mas eu quero te dizer: há um Deus soberano sobre nós aqui nesta madrugada, e Ele está dizendo: eu estou atento às suas orações, eu estou atento ao seu gemido, eu estou atento, aleluia, a tudo que você tem posto no meu altar. Um profeta é intercessor. Um profeta tem que ter fé. E um profeta tem que acreditar em Deus. Porque se não tiver essas três qualidades, não é profeta. Se não tiver essas três qualidades, não é profeta. Um profeta ora pelo povo. Um profeta tem fé na sua oração, porque ele sabe que quando ele ora, Deus opera. Quando ele ora, Deus manifesta. Quando ele ora, Deus age. Ele sabe que não existe outro Deus além do seu Deus. Aleluia. A teologia do profeta é esta, e é sobre aqui que nós vamos nos basear. A teologia do profeta apresenta um Deus magnífico, um Deus majestoso, um Deus inigualável, um Deus incomparável, um Deus santo, perfeito e justo. O profeta, neste texto, está revelando a visão que ele teve lá no capítulo 6, quando ele entra no templo e ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Este Senhor não era qualquer Senhor, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é magnífico, ele é incomparável, ele é inigualável. Este Senhor, este Deus, este magnífico Deus, apesar da sua glória, apesar da sua majestade, Ele se preocupa, Ele trabalha, Ele age na vida de todos aqueles que esperam e confiam nele. Aleluia. Não, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha entendido. Eu quero te dizer que este profeta, ele viu um Deus que é acima de todos os deuses da terra. Ele viu um Deus que é acima de tudo que nós podemos imaginar. Ele viu um Deus que não se compara, que não é, meus irmãos, inigualável a ninguém. Ele viu um Deus acima de tudo, em um alto e sublime trono. E ele está dizendo: esse Deus está trabalhando por nós, esse Deus está agindo na nossa vida, esse Deus se preocupa conosco, esse Deus se importa conosco, este Deus está trabalhando na vida daquele que ele espera.
Isto me faz lembrar um texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 5, quando aquele paralítico está deitado na sua cama, fazia 38 anos, aleluia, deitado naquela cama, e a Bíblia diz que um anjo de Deus descia e movimentava as águas, movimentava aquelas águas, e o primeiro que ali descia, saía daquelas águas curado. Durante 38 anos, ele esteve ali, naquela condição, esperando por Deus, esperando o milagre, esperando a vitória chegar, mas ele não podia chegar ao tanque, porque sempre tinha alguém que chegava antes dele. Durante 38 anos, ele viu as pessoas contarem testemunhos, ele viu as pessoas ir embora daquele e abençoadas, ele viu as pessoas saírem dali cantando o hino da vitória. E ele estava esperando, quando vai chegar a minha vez, quando vai chegar a minha vez, quando vai chegar o meu dia. Ele estava esperando por Deus, ele estava esperando na misericórdia de Deus, ele estava esperando Deus fazer algo na vida dele. Aleluia. Naquele dia, a Bíblia diz que estava tendo uma festa em Jerusalém. Era a festa dos judeus se encontrarem, festejarem e glorificarem. Naquele dia, Jesus sai da festa e ele caminha para o tanque de Betesda, e ele chega até aquele paralítico e ele diz: você quer andar? Você quer ficar são? Aí ele vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui há 38 anos e eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me leve no tanque, eu não tenho ninguém que me lance no tanque para que eu saia de lá curado. E Jesus olhou para ele e disse: toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. 38 anos esperando uma vitória, mas ele nunca deixou de acreditar que Deus chegaria. Ele nunca deixou de acreditar que o dia dele chegaria. Naquele dia o Senhor não moveu as águas por ele, o Senhor foi até ele. O Senhor foi até ele. E o Senhor olhou nos olhos dele e disse: filho, toma a tua cama e vai embora. Porque ele está dizendo: você esperou por mim todos esses anos, agora eu vim aqui te dar o milagre. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Nunca é em vão a espera que nós temos em Deus. Nunca é em vão a espera que nós temos em Deus. O tempo da sua vitória vai chegar. Deus vai agir na sua vida. Outro texto me traz à memória o Senhor. Jeremias, último profeta de Judá. Ele não foi o único, eu estou dizendo que ele foi o último. Foi a última tentativa de Deus de evitar a destruição da cidade de Jerusalém. Mas o povo não escutou a voz de Jeremias. Ao contrário, o rei disse: joga Jeremias no poço e deixa que ele morra lá. Jeremias é jogado pelos soldados no poço, e a Bíblia diz que havia lama até o pescoço de Jeremias. Deus havia secado o poço antes dele cair, e só tinha lama. E eu imagino aquele profeta com a lama até o pescoço, o diabo do seu lado dizendo: está vendo, Jeremias? Os falsos profetas estão na mesa do rei. Era tão simples você profetizar que o rei seria vitorioso, que o rei não precisaria se entregar a Nabucodonosor, e você estaria lá. Mas é isto que Deus te dá, Jeremias: um poço cheio de lama. E eu imagino Jeremias cantando o cântico dos judeus: elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem dele, o meu socorro vem dele. E o profeta está lá no poço, aleluia. Mas todo mundo vai dormir na cidade.
E Deus vai a um homem chamado Ebed-Meleque, servo do rei, como se fosse o mordomo da casa, o principal representante daquilo que cuidava das coisas do rei. E ele se dobra para um lado e não dorme, se dobra para o outro e não dorme, se dobra para o outro e não dorme. Ele se levanta, ele diz: Jeremias está no poço, eu não posso deixar ele lá. Ebed-Meleque significa servo de Moloque. Ele era adorador de um deus pagão. Moloque era uma deidade antiga, que era uma estátua com cabeça de ferro, que se acendia fogo dentro dela, e ela ficava vermelha, e se colocava crianças vivas para queimar dentro dela. Esse homem era servo de Moloque. Mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. Se Deus não encontrar no meio do povo alguém que Ele usa, Ele vai usar alguém lá de fora. Mas nenhum dos propósitos de Deus vão ser fracassados. E ele vai até o rei e disse: meu rei, Jeremias está no poço, e eu não posso deixá-lo lá. Tem algo que não me deixa dormir, e eu preciso tirar ele de lá. O rei diz: vai e faça o que você quiser. Aquele homem corre para o seu quarto, ele pega um monte de lençol e começa a amarrar os lençóis. Só que ele não vai mandar lençóis secos, porque ele sabe que Jeremias está machucado. Então ele vai pegar um balde de óleo, aleluia, e ele vai mergulhar todo aquele lençol no óleo. E eu imagino ele vindo com aquele lençol todo ensopado no óleo, e ele grita: Jeremias! E Jeremias está lá. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas conforme ele vai jogando o lençol, as gotas de azeite vai caindo. E começa a banhar o profeta de azeite. Porque Deus não manda corda seca que machuca. Deus vai mandar corda com óleo para te tirar do poço que você está. Ei, 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 ei! A corda de Deus está descendo aí, irmã. A corda de Deus, você está sentindo as pingadas do óleo já na cabeça? Está sentindo aí, irmão? Tem óleo pingando na sua cabeça, porque a corda de Deus já está descendo. Tem gente que disse que você ia morrer nesse poço. Tem gente que disse que você não ia sair dessa. Mas Deus está mandando uma corda cheia de óleo, e ela vai te puxar para cima, te puxar para cima, te puxar para cima, te puxar para cima. A unção de Deus está caindo aqui nessa noite. A unção de Deus está caindo aqui nessa noite. A unção de Deus está caindo aqui. Quantos recebem essa unção? Quantos recebem essa unção? Levante a sua mão aí. Receba essa unção de Deus. Receba essa unção de Deus. Tem óleo descendo sobre a sua vida. Ei, o médico disse que você ia morrer nessa enfermidade. Deus está mandando a corda da unção para te tirar dela. Os vizinhos disseram que o seu filho não ia ser liberto, que ia morrer na mão do polícia, ou ia morrer na mão do traficante. Deus está mandando a corda para tirar ele de lá. Tem gente que disse que o teu casamento estava arruinado. Tem óleo pingando nele nessa noite. Irmão, tem óleo pingando de Deus aí. Tem gente que já está sentindo o óleo pingar na cabeça. Tem gente que já está entendendo que é só olhar para cima que o socorro está descendo. Nesta madrugada, eu estou dizendo: não existe Deus como o nosso Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele faz aquilo que Ele quer. Ele foi acordar um servo de Moloque para dizer: você vai tirar o meu servo de lá. Eu me lembro de um testemunho que eu escutei. Uma mulher ligou na rádio e disse: irmão,
a minha condição aqui em casa está muito difícil, não tenho o que comer, não tenho o que dar para os meus filhos, a minha condição está difícil, eu preciso de ajuda. Do outro lado da emissora, havia um macumbeiro escutando aquela transmissão, e aquele macumbeiro chamou o seu servo e disse: compra no mercado a melhor cesta básica que você achar, e leva no endereço que essa mulher deixou. Ele foi, comprou a cesta básica, chegou na casa dela, tocou a campainha. Quando ela abriu aquela cesta básica, ela disse: obrigado, meu filho, muito obrigado pelo que você trouxe para mim, foi Deus que mandou. Ele olhou para ela e disse: senhora, deixa eu te dizer uma coisa, não foi teu Deus que mandou, foi o pai de santo tal que mandou eu trazer para você, aleluia, esta cesta básica. Ela disse: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, não foi o pai de santo que mandou, foi o meu Deus, porque quando o meu Deus manda, até o diabo tem que obedecer, até o diabo tem que se sujeitar. Quando o meu Deus manda, até os demônios têm que fazer a vontade dele. Deus está trabalhando por aquele que nele espera, e Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você, e esse Deus que está trabalhando por você é um Deus inigualável, incomparável, perfeito, justo e santo. Estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. O que levou este profeta a declarar de tal forma, com tal convicção, que não há Deus além de ti? O que fazia esse profeta declarar tão convictamente: não existe outro Deus, não há Deus, nunca se ouviu de outro Deus, nunca se viu outro Deus além de ti? O que fez com que este profeta afirmasse tão categoricamente que não existe outro Deus? Os atributos que este Deus possui. Diga para quem está do seu lado: Deus tem o que ninguém tem. Diga: só Deus tem os atributos e mais ninguém. E isso faz dele um Deus exclusivo. O primeiro atributo: a eternidade. Não há Deus como o nosso Deus, porque só Ele possui a eternidade. Só Ele possui a eternidade. E a eternidade de Deus não deve ser compreendida no mesmo aspecto da eternidade dos anjos, porque os anjos também são eternos, mas eles são eternos por um estado contínuo de eternidade. Porque eles não são eternos em essência, porque um dia que houve, que ninguém sabe quando, somente Deus criou os anjos, e eles passaram a existir na eternidade. Então eles são eternos, eles são criados na eternidade, eles são gerados na eternidade. A eternidade de Deus também não deve ser entendida nos aspectos da eternidade da humanidade, porque a humanidade não é eterna em si mesma. A humanidade é receptora da eternidade. Vai chegar um dia que Cristo vai descer para buscar o seu povo. E quando Cristo descer para buscar o seu povo, nós receberemos a vida eterna e passaremos a integrar o corpo da eternidade. Quando falamos da eternidade de Deus, estamos falando daquilo que só Ele possui, daquilo que só Ele é em si mesmo. A existência de Deus está na eternidade. O que isso quer dizer? Que Deus não foi criado por ninguém, e Deus não depende de ninguém para existir. Ele é, sempre foi e sempre será, e isso faz dele exclusivamente Deus.
Quando Moisés olhou para Saci e conversou com a visão que estava tendo de Deus, ele disse: o que direi eu para o meu povo? O que direi eu para eles? Deus olhou para ele e disse: diga para eles que o eu sou o que sou está te enviando. Diga que o eu sou está te enviando. Ele é porque ele não depende de ninguém, porque ele não foi gerado por ninguém. Eu sou o que sou porque ele existe por si mesmo. A autoexistência está dentro dele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas dependem dele. Ele sustenta todas as coisas porque todas as coisas foram geradas por ele. Esse Deus, meus irmãos, ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Eu gosto da conversa de Deus com Jó em 38. Durante 37 capítulos no livro de Jó, Deus não fala. Há um silêncio de Deus. Mas no 38 ele fala com Jó. E Jó, para quem não sabe, era um cientista do seu tempo. Jó era um exímio cientista do seu tempo. Só que Deus faz uma pergunta para Jó quando começa a falar com Jó: onde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra? Quando eu trouxe à existência o que não existia, onde estavas tu? Ah, irmão, esse Deus, meus irmãos, é eterno. Esse Deus não depende de nada e de ninguém. Mas este Deus grande e eterno é um Deus que desce no meio da sua igreja e diz: estou trabalhando por você, estou trabalhando por você, estou trabalhando por você. Ele é o Criador de todas as coisas. Salmo 90, versículo 2: tu criaste as montanhas, estabeleceste todas as coisas, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele criou todas as coisas. O Salmo 93, versículo de número 2, diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Não, irmãos, esse Deus não tem data de nascimento. Esse Deus tem campo vazio na sua identidade, porque Ele não tem pai, também não tem mãe, porque todas as coisas foram criadas por Ele, são dEle e para Ele. Esse Deus é tremendo, esse Deus é inigualável, esse Deus é soberano, esse Deus, meus irmãos, é o nosso Deus. Esse Deus é o Deus que o profeta estava vendo. É um Deus. É um Deus que, quando a Bíblia coloca no seu primeiro versículo, no princípio criou Deus, Ele está dizendo, na criação Ele já estava lá. Ele já existia antes dela. É um Deus que ninguém vence. É um Deus que ninguém destrói. Porque ninguém pode matar o que está na eternidade. Ninguém pode tirar o trono que está na eternidade. Ei, igreja, nós precisamos olhar para esse Deus, para quem Ele é de verdade. Não podemos diminuí-lo, não podemos tirar os seus atributos. Ele é eterno, Ele existe por si mesmo. Ele não depende de nada e de ninguém. Ele é o nosso Deus. Sabe o que Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 8? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir.
Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Princípio e o fim, começo e final. O que era passado, o que é presente e o que há de vir futuro. Os homens costumam dividir o tempo em 3: passado, presente e futuro. O homem tem o costume de colocar as coisas no princípio e no fim. Jesus está dizendo: eu sou o começo de tudo, eu sou o final de tudo. Tudo começa comigo e tudo termina comigo. O nosso Senhor é eterno. O tempo não lhe afeta, o tempo não lhe torna velho, o tempo não macula a sua eternidade. Não, irmão, o tempo não atinge o nosso Senhor. Ele era no passado, é no presente e sempre vai ser no futuro, porque Ele é Deus. Aleluia. A eternidade está em Deus. 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 Você se lembra da Arca da Aliança? Quantos aqui se lembram da Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi a maior revelação de Deus no Antigo Testamento. Um caixote feito de madeira, coberto de ouro por dentro e por fora. Sobre ele uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins alados. As asas dos querubins saíam das suas costas e se tocavam na parte de cima. E as outras asas saíam de baixo e se tocavam na parte de baixo. De tal maneira que a ponta de cima, a ponta de baixo, quando os joelhos se encostavam dos querubins da arca, formava um círculo, símbolo da eternidade, que não tem começo e não tem final. Preste atenção. Dentro da Arca da Aliança, Deus mandou colocar 3 coisas: as tábuas dos 10 mandamentos, porque Jesus disse: passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras dentro da arca não hão de passar. As palavras do Senhor são eternas. Ele colocou outra coisa dentro da arca: a vara de Arão que floresceu no deserto, símbolo do sacerdócio eterno e real do Messias. Por isso Jesus Cristo é o sacerdote eterno, porque Ele fez uma eterna expiação pelos nossos pecados. Amém? Preste atenção. E havia um terceiro item dentro da arca: um pote de maná, o pão que desceu do céu para Israel comer no deserto. Deus disse para Israel: vocês vão colher a porção do dia, mas não guardem para outro dia, porque se guardar, vai apodrecer. Porque Deus estava dizendo: eu não vou falhar amanhã. Vocês precisam aprender a confiar em mim. Assim como eu mandei maná hoje, eu vou mandar amanhã. Então não temam ter falta de comida, eu amanhã mando de novo. Por isso Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O maná. Só que dentro daquela arca havia um potinho de maná. Se o povo pegasse e dissesse: quem sabe amanhã Deus vai falhar, então vou guardar esse potinho de maná aqui. E ele guardava aquele potinho de maná no armário. Ele vinha ali meio-dia, cheirava o maná que descia em torno das 5 às 6 horas da manhã. Ele cheirava cheirinho, os sábios dizem que tinha cheiro de baunilha. Voltava 3 horas da tarde, estava cheiroso aquele maná.
Quando ele voltava às 6 horas da tarde, que o sol estava caindo, ele abria, parecia que tinha um bicho podre dentro do armário, porque apodrecia. Mas aquele pote de maná dentro da arca não apodrecia. Porque tudo, preste atenção, que está dentro da eternidade não apodrece. Mais de 2000 anos depois, um jovem rabino aparece pregando na Galileia. E ele vai dizer ao povo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles vão olhar e dizer: ei, peraí, nossos pais comeram maná no deserto. Jesus vai dizer: eles comeram maná no deserto, mas eles morreram. Quem come desse pão, o pão que está dentro da arca, o pão vivo que desce do céu, o pão que é Jesus Cristo, esse não morre, esse não morre, esse não morre, porque come do pão que está dentro da arca. Sabe por que nós receberemos a eternidade? Por causa do pão que nós comemos na Santa Ceia. É por isso que Jesus disse: quem come desse pão e bebe deste cálice, eu ressuscitarei no último dia. Porque tudo que tem o maná, tudo que tem a palavra, tudo que tem o sangue, não pode ficar na morte, porque tem eternidade dentro dele. Porque tem eternidade dentro dele. Nós vamos viver na eternidade, porque o nosso Deus é eterno. A segunda característica, atributo de Deus, que faz o nosso Deus o único Deus: a onisciência. Meu Deus, estou sentindo uma glória de Deus. A onisciência é a capacidade de conhecer todas as coisas ao mesmo tempo, ainda que tenha o passado. É a capacidade de conhecer todos os pensamentos e ações dos homens. É a capacidade de conhecer todas as coisas que existem na criação. Somente o nosso Deus é capaz de tal coisa. O nosso Deus é onisciente. O salmista, quando começou a pensar nestas coisas, ele disse no Salmo 147, versículo de número 5: o entendimento de Deus é infinito. Não tem começo e não tem final. Deus sabe quantos peixes há no mar, quantos pássaros voam no céu. Ele sabe, meus irmãos, quantos seres humanos há na terra. Ele sabe quantas folhas há numa árvore. Ele sabe quantos grãos de areia há numa praia. Ele sabe quantas estrelas há no céu. Ele sabe de todas as coisas. E Ele manda nos assegurar na confiança dEle, dizendo: eu sei de tudo. Eu sei até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se eu não deixar. Ele sabe de tudo, irmão. Ele conhece tudo. Ele é um Deus que trabalha por nós. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: esse Deus que sabe de tudo, Ele conhece os pensamentos que você tem, Ele conhece os desejos do seu coração, Ele conhece quem está te perseguindo, Ele conhece quem está intentando o seu mal, Ele conhece quem fala de você pelas costas, Ele conhece todas as coisas, irmão. Todas as coisas ao mesmo tempo estão diante dos olhos de Deus. Como explicar isso? Eu não sei. Isso é um atributo de Deus, irmão, é coisa dele. É por isso que eu estou pregando: não há Deus como o nosso Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. O salmista disse no Salmo 139: conheces o meu levantar, conheces o meu deitar. Tu me cercas em volta, antes mesmo que saia uma palavra da minha língua, tu já sabes o que vou dizer.
Olha com quem nós estamos lidando, irmão. Que quando as palavras se formam no nosso subconsciente, Ele está dizendo: eu já sei o que você vai falar. Ele conhece tudo. Não tenha medo do que está acontecendo, Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, irmão. E nada vai acontecer na sua vida sem o conhecimento de Deus. Para tocar em Jó, Ele foi pedir, porque Ele está mostrando para nós na sua palavra, que ninguém pode fazer o que Deus não permite. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando do seu ministério. Ele está cuidando de todas as coisas, porque Ele conhece tudo. Mas há um lado negativo também, porque Ele diz a todas as igrejas de Apocalipse: eu sei, eu conheço todas as tuas obras. Ele diz no profeta Isaías: ai dos que intentam projetos escondidos de mim. Ai dos que escondem pecados. Ai do que guarda pecado no seu coração, pensando que eu não vejo. Ele conhece todas as obras. Ele conhece todos os pensamentos. Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Isso faz de nosso Deus um Deus onisciente. Mas Ele também é um Deus onipresente, porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui conosco agora. Ele está cuidando da nossa casa. Ele caminha conosco, particularmente cada dia. Ele não é um Deus onipresente que se divide em pedaços para andar com o homem. É um Deus que anda com todos nós na perfeição da sua presença. Não existe lugar para onde nós vamos que Deus não esteja. Para onde irei eu do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se levantar a minha cama ao céu, aqui estás. Se descer ao Seol, ali também estás. Nem as trevas me escondem de ti. Ele está presente em todos os lugares, porque Ele é um Deus onipresente. Ele diz: não sou eu Deus de perto, e Deus também de longe. Ele está presente conosco, irmão. Ele está presente conosco, igreja. O diabo está tentando tirar a presença de Deus da sua vida, mas Deus está dizendo: nada nos separará do amor de Deus. Nada pode tirar a presença de Deus. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando você acordar de manhã, lá vai estar Jesus com você. Quando você for ao trabalho, lá vai estar Jesus com você. Quando você vir o caminho da igreja, lá vai estar Jesus com você. Quando você estiver no hospital, lá vai estar Jesus com você. Quando você estiver na festa de aniversário, lá vai estar Jesus com você. Jesus vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, irmão. Ele não deixa a sua presença ausente da nossa vida. Ele está conosco. Ele está conosco a cada dia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está lá. Quando Marta e Maria mais precisaram dele, alguém disse: Ele não vem. Ele não está com você. Alguém gritou lá da frente: lá vem o Mestre. Lá vem Ele. Porque a presença dEle está sempre conosco. Mas Ele também é um Deus onipotente. É um Deus que pode todas as coisas. A onipotência de Deus não é só um nome que pertence a Ele. Ele disse a Abraão em Gênesis 17:1: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão está vivendo uma crise na sua vida.
E no meio da crise, Deus está dizendo: eu tenho poder para mudar isso, Abraão. Só anda na minha presença e ser perfeito, porque eu tenho poder. Eu tenho poder, Abraão. Eu tenho poder, Abraão. Eu tenho poder para curar essa enfermidade. Eu tenho poder para libertar esta pessoa. Eu tenho poder para abrir essa porta. Eu tenho poder para fazer o milagre. Deus pode fazer o que nós precisamos, igreja. Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus que diz para nós: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer que para Deus não existe nada impossível, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e que ninguém pode impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu vou repetir: para Deus nada é impossível. Os planos dele não podem ser frustrados, e ninguém pode impedir dele fazer o que ele quer fazer. Ninguém. A gente conhece um versículo de cor e salteado, mas na prática a gente esquece dele. Operando eu. Quem? Ele pergunta ainda: quem? Quem poderá se pôr diante de mim? Quem poderá impedir eu de realizar a minha obra? Quem vai impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer, irmã? Se Deus quer, Ele vai. Se quer abrir, Ele abre. Se quer mudar, Ele muda. Se quer curar, Ele cura. Se quer levantar, Ele levanta. Mas se quer fechar, Ele fecha. Se quer abater, Ele abate. E se quer destruir, Ele destrói. Ele diz para Jeremias: Jeremias, eu te constituí para exaltar e para derribar. Ele está dizendo: comigo é assim. Os homens precisam entender a minha soberania. Os homens precisam entender quem eu sou. E a constituição do nome de Deus Todo-Poderoso no hebraico é Shad. E Shad é uma palavra que é usada para uma mãe que amamenta o seu filho no peito. Ele está dizendo: todos os nutrientes que uma mãe fornece ao seu filho, tudo que ela precisa, tudo que a criança precisa para crescer forte, as proteínas que o leite materno tem, e só ele, eu forneço ao meu povo para que ele esteja de pé. Eu sou aquele peito que amamenta meu povo. Eu sou aquele peito que sustenta o meu povo. O Todo-Poderoso é o nosso sustento, igreja. É isso que nós precisamos entender. Olhar para Ele desse jeito. Só Deus pode dar a vida. Ninguém pode fazer o que Ele faz. Quando o homem acha que é sábio, Deus diz para o homem que descubra aonde é a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ele diz ao homem que antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. A ciência vai até quando a fecundação do óvulo acontece. O poder de Deus vai antes desse momento acontecer. Tudo que Deus é, irmão, é muito mais do que nós podemos pensar. Esse Deus limitado que está nascendo na teologia de hoje não é o Deus da Bíblia. Um Deus limitado ao homem, limitado à criação, não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, irmão, é um Deus que tira e dá a vida para quem Ele quer. É um Deus que, como disse o texto da vigília nesta noite, Ele tira do monturo e faz assentar entre os príncipes.
É um Deus que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É um Deus que só Ele pode perdoar pecados. Porque não existe ninguém com o poder de perdoar pecados. No Alcorão não existe perdão de pecados. No Krishna não existe perdão de pecados. No Senchenoye não existe perdão de pecados. Em nenhuma religião do mundo existe perdão de pecados. Mas o Senhor disse: eu mesmo sou o que apago todas as tuas transgressões. Todas as tuas transgressões. Só Deus pode salvar, igreja. Só Deus. Só Deus pode nos levar ao céu. E é para lá que nós estamos indo. Esse Deus, diz o profeta, trabalha para com todos aqueles que nele esperam. Há um Deus que é muito mais do que tudo, que está trabalhando na sua vida nesta madrugada. Fica de pé, igreja. Ele vai onde você não vai. Ele toca onde você não toca. Ele faz a cirurgia que ninguém faz. Ele faz, irmão, aquilo que ninguém pode fazer. Ele não é uma criação da mente humana, Ele é Deus. Ele habita na eternidade, o seu trono está lá em cima. Mas Ele desce para o meio do seu povo. Tudo que nós sentimos nesta madrugada foi uma parcial do que nós vamos sentir lá em cima. Se aqui foi fogo puro, lá em cima será mais fogo ainda. Não tenha medo da vida. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo dos adversários. O que está conosco é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele vai abrir as portas que você veio buscar nesta madrugada. Ele vai responder a tua oração. Eu acho lindo, irmãos, e eu vou encerrar aqui. Deus disse para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade: Abraão, acredite em mim. Saia da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu imagino aquele homem entrando na sua casa e dizendo: Sara, minha velha, arrume todas as coisas porque nós vamos embora. E ela disse: Abraão, para onde? Ele disse: eu não sei, eu só sei que um Deus falou comigo. E esse Deus, Sara, é diferente de todos os deuses que eu conheci. Porque esse Deus falou de verdade. E Ele disse uma coisa para mim, Sara, que se nós acreditarmos na palavra que Ele falou, Ele vai colocar um filho no teu ventre. Mas Abraão, a gente tenta há mais de 50 anos, mas Ele falou que vai. Mas tem uma condição, Sara. A gente precisa acreditar na palavra dEle. Eu imagino ele arrumando as malas, os jumentinhos, os animais. E alguém dizendo: vai aonde, Abraão? Estamos indo embora. Para onde também não sei, estou na direção de Deus. Mas o deserto é perigoso, Abraão. Logo os salteadores roubarão seus animais, sua família e tudo o que você tem. Mas ele falou para mim: confia. E quando se está debaixo da palavra de Deus, não há deserto, não há salteador, não há inimigo que possa matar os nossos sonhos.
15 anos depois ele está com 90. E ele está com medo porque a promessa se passa. Ele acaba de fazer uma guerra contra os reis e ele está com medo que venham matar a sua família. E depois de 15 anos, Deus fala de novo com ele. Ele não falava com Abraão todo dia, irmãos. Ele falou com 75 e depois falou com 90. E ele disse: Abraão, não temas. Eu sou o teu recompensador. Depois de 10 anos, ele está com 100. Sara está com 90. Abraão possui Meu Deus. Ele possui, irmãos, um hotel, vamos dizer assim, embaixo dos cavalais de Manre, no deserto. Você sabe o que é sombra no deserto? Em um deserto que faz mais de 50 graus ao meio-dia, ele tinha um hotel debaixo da sombra dos carvalhais. Os viajantes conheciam Abraão de longe, porque todos que passavam pelo deserto diziam: tem um homem que neste deserto o Deus dele fez crescer carvalhais para ele. Não há carvalhais nesse deserto, mas o Deus daquele homem fez crescer para ele. E ele está com 100. E Deus olha do céu e diz: é o dia de Abraão. E há uma reunião, eu imagino, estou conjecturando. E alguém pergunta a Deus: quem o Senhor vai mandar para colocar um filho no ventre de Sara? Um anjo? Quem vai descer? E Deus se levanta do seu trono e diz: ninguém. Quem vai descer sou eu. Porque ele esperou 25 anos por mim. Não seria uma honra eu mandar alguém até ele. Eu mesmo vou conhecer pessoalmente quem é esse homem. E quando Abraão olha 50 graus no deserto, 3 homens, símbolos da Trindade, caminham 50 graus na cabeça. Ele sabe que não é qualquer um. E quando ele chega, ele chama de Senhor, porque ele sabe quem está com ele. Deus vai recompensar você. Cada vigília, cada oração, Deus vai visitar a tua casa. Se ele não visitar, ele vai criar carvalhais para te dar sombra no deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai matar o teu sonho. Fica tranquilo. Ainda que o ventre está amortecido, ele vai ressuscitar e vai trazer uma criança. Ele é o Deus Todo-Poderoso para fazer o que precisamos. Eu vejo nesta noite Deus fazendo milagres neste lugar. Levante a sua mão e receba o seu milagre nesta noite. Receba o seu milagre aqui nesta noite. Receba o seu milagre aqui nesta noite. Deus está descendo nesta igreja com o seu milagre. Ele não está mandando ninguém, Ele está trazendo na sua mão.